O número de empregados domésticos sem carteira assinada bateu recorde no Brasil entre maio e julho. São mais de 4,5 milhões de pessoas trabalhando informalmente nas casas brasileiras. A cada 4 trabalhadores domésticos, quase 3 estão na informalidade, trabalham sem carteira assinada. Entre maio e julho deste ano, esse número chegou a 4,5 milhões, 11,5% acima do que foi registrado no mesmo período de 2014, antes do começo da crise econômica. Por outro lado, os trabalhadores domésticos com carteira assinada não passam do patamar de 1.800.000. Na comparação com o período que vai de maio a julho de 2014, esse número caiu 8,3%. Em 2013, o trabalho doméstico serviu como exemplo da formalização do mercado de trabalho com a PEC das domésticas, que garante direitos trabalhistas para a categoria. A expectativa era de que a obrigação legal aumentasse o número de carteiras assinadas, mas a crise acabou mudando esse cenário. Quando a PEC foi promulgada em 2013, houve um movimento, sim, de empregadores demitindo, com receio do aumento de custo. Posterior a isso, o fato de hoje está aumentando a informalidade, é a crise econômica. Muitos empregadores perderam seus negócios, perderam seus empregos e a primeira providência dele é demitir a empregada. E tem um outro fator, que é a falsa cultura que está na legalidade é mais caro. Ao contrário, o empregador formal ele paga menos do que o informal e ainda não tem o fantasma de uma ação trabalhista. Sem emprego formal desde 2015, Lilian acabou aceitando uma vaga sem carteira assinada este ano. Você aceitaria receber um pouco menos e ter a carteira assinada, porque aí você teria esse benefício de uma estabilidade maior? Claro, né? Que é o certo, né? Depois de ter ficado quase um ano desempregada, Ângela seguiu o mesmo caminho. Trabalha como cuidadora, mas sem carteira. Qualquer probleminha, tu já fica com aquele medo. Será que agora eu vou? E se eu for, não vou ter nada, né? Vou sair com uma mão na frente e outra atrás. Para o presidente do Instituto Doméstica Legal, a formalização dos trabalhadores domésticos é positiva para empregados e empregadores e ainda ajuda a economia. Quanto mais informalidade, é pior. É menos arrecadação do governo e ele vai ter que cumprir as obrigações. Então, isso prejudica todo mundo. O trabalhador, a economia, o país. Para falar desse cenário do emprego informal, está aqui comigo Flávia Oliveira. Flavinha, muito bem-vinda. Essa informalidade é muito triste da gente ver nesse cenário, que o pior é que não é só em relação ao emprego doméstico, né? Exatamente, Leilane. Boa noite a todos. A gente precisa pensar no trabalho informal como um fenômeno que está se alastrando no Brasil e não apenas junto ao trabalho doméstico. Eu trouxe até alguns dados. Veja, pela pesquisa do IBGE, são quase 63 milhões de trabalhadores no Brasil empregados, então, que trabalham para alguém. Nós já falamos de 4,5 milhões de trabalhadores domésticos sem carteira assinada, que foi a reportagem da Bárbara, mas no setor privado, trabalhando para empresas, né? Relações com empresas, sem carteira assinada, portanto, na informalidade, mais de 11 milhões de brasileiros e até no setor público, o IBGE já detectou esse aumento da informalidade também. Entre os empreendedores, e aí como empreendedores eu estou falando de conta própria, né? Os autônomos ou os empregadores, que são pessoas que contratam outros trabalhadores, também existe esse fenômeno da informalidade expresso em não ter CNPJ, o cadastro, a empresa formalizada. Entre os empregadores, um número menor, 850 mil, mas entre os conta própria, 19 milhões, quase 19 milhões e meio, num universo de 28 milhões e meio de trabalhadores. Nos conta própria, 8 em cada 10 não têm CNPJ e estão na informalidade. Consequências disso, eu acho importante a gente chamar a atenção. Um rendimento muito menor.
há uma correlação direta entre trabalho informal e a renda melhor. A reportagem já mostrou um pouco disso. No setor privado, o empregado sem carteira assinada ganha 65% de um com carteira assinada, ou seja, 35% menos. O trabalhador doméstico ganha menos da metade e, no caso do informal, não chega nem a um salário mínimo, a renda média. E entre os autônomos, também a renda de quem não tem CNPJ é muito menor, menos da metade de quem tem. Por fim, eu acho importante, Leilane e amigos, a gente analisar o que tem acontecido com a proporção de trabalhadores formais, autônomos ou empregados, contribuintes da Previdência. O que a gente vê é que a partir dos anos da crise, 2015, 2016 em diante, a gente tem visto uma queda na proporção de trabalhadores que contribuem pela empresa ou como autônomos para a Previdência. Isso significa o quê? Além da falta de proteção com os benefícios trabalhistas, também problemas com aposentadoria. Fora isso, Leilane, a gente ainda tem o fenômeno da subocupação.